Olá, gente, vamos entrando. Natália, Gil, Bararã, Empório do João, vamos entrando. Miriela, Jefferson, Bela, vamos entrando. Gleice, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos entrando. Hoje eu passei até batom vermelho, devia fazer uns 20 anos que eu não passava. Fui abrir o batom e tinha lá um cogumelo, de tão velho já. Tive que tirar o cogumelo para passar o batom. Mas falei, não, hoje é dia dos namorados, vai ter vermelho. Então decidi passar para dar um poder, né? E é isso. Nem acostumada tava mais. Borrocou um monte até eu conseguir acertar. Mentira, isso aí eu dei conta na primeira. Gente, bom, vou começar logo, porque senão depois a gente coloca essa live no IGTV e aí fica um tempão esperando o pessoal entrar, tá? Então já vou começar a falar. Então a live de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre sexualidade, né? Dentro de um contexto que eu quero que vocês reflitam junto comigo, né? Será que sexo demais faz bem? Então primeiro, para começar a falar sobre isso, a gente tem que entender e tirar alguns mitos, né? Então, talvez algumas pessoas tenham entrado aqui nessa live e pensado que, então tá, então se eu tenho relação, né, uma atividade sexual 2 vezes por semana, então é ok, se eu tenho 14 vezes por semana, então isso não faz bem. Não é dessa forma que a gente analisa a gravidade ou não, né, de um comportamento sexual, certo? E para isso eu vou fazer com vocês alguns exemplos, vou citar alguns exemplos, interpretar, na verdade, alguns exemplos, para vocês tentarem imaginar e perceberem na prática, né, como um relato assim de caso, essas diferenças. Então eu vou falar de exemplos de fictícios, certo? Não são exemplos reais, mas para que vocês consigam perceber a diferença de discurso e como isso está enraizado na nossa sociedade de uma forma errônea, e que acaba depois impactando no comportamento sexual das pessoas ou nos achismos, nas crenças com relação à sexualidade, tá? Então vamos lá. Um exemplo, uma mulher de 50 anos, né, sedentária, não pratica atividades físicas, entrando na menopausa, essa mulher relata o seguinte: doutora, eu não aguento mais, meu marido, ele quer muito ter relação sexual, ele quer demais ter relação sexual, e assim, eu tô parada, né, tô assim, no trabalho já tem 10 anos, não pratico atividade física, e assim, ele vem me procurar, a cada 15 dias ele vem me procurar e eu não aguento mais tanta relação sexual. Pronto, um relato, percebam. Segundo relato, paciente de 24 anos fala, doutora, então, eu vivia a castidade, né, e agora eu me casei, e depois de ter me casado, eu e meu marido, nossa, a gente vem tendo relação sexual em torno de 4, 5, às vezes aos finais de semana, chegamos a ter relação 7 vezes ao dia, estamos casados há 1 mês, e eu vim aqui procurar a senhora, porque eu queria saber se isso é normal. Então, mais um relato. Um outro relato. Então, doutora, eu tenho aqui 34 anos, tô tentando engravidar e minha vida sexual com a do meu marido tá da seguinte forma, eu queria ver com você se isso é normal, né? Então, eu baixei um aplicativo, certo? Eu tô tentando engravidar tem 3 anos, então tenho dificuldade em engravidar. E eu baixei um aplicativo, então a gente transa sempre aqui nesse momento aqui que eu tô no período fértil. E aí são várias vezes ao dia, isso acaba, certo, consumindo um tempo ali do nosso dia a dia. E nos outros períodos a gente nem tem relação sexual, tirando esses dias do período fértil. Um outro exemplo. Doutora, não, meu nome é João, eu tenho aqui 30 anos que eu vou dar pra ele? Deixa eu pensar que idade que eu vou dar pro João. Não, vou dar 22 anos pro João. Então, meu nome é João, todos casos fictícios, tá, gente? Pra quem tá entrando agora. Meu nome é João, eu tenho 22 anos e, enfim, comecei a faculdade tem 1 ano
E assim, eu tô começando a ficar um pouco preocupado, porque antes eu achava normal, mas agora eu tô querendo ter relação todos os dias, mas não é assim todos os dias, todos os dias ok, doutor. Eu quero ter relação 7, 9, 10 vezes ao dia. E na verdade, às vezes nem é tanto assim, às vezes é, sei lá, uma vez por dia, mas às vezes é naquele momento eu tô ali na faculdade, eu preciso sair da aula para ir pro banheiro para me masturbar, por exemplo. Ou então, eu acabo, doutora, me colocando em comportamentos assim de risco por conta dessa minha vontade. Eu não consigo controlar os meus impulsos, né? E assim, antes eu tava achando isso legal, né? Imaginei, é como faculdade, todo mundo faz assim mesmo. Mas agora eu tô começando a ficar um pouco preocupada, porque eu não tô conseguindo controlar, isso tá tomando meu tempo, eu não tô conseguindo fazer os trabalhos da faculdade, enfim. Percebem a diferença dessas histórias? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, gente, é que a frequência, só com o dado de frequência de relações sexuais, a gente não consegue tirar conclusão alguma, né? E percebam isso até para vocês utilizarem isso na prática de vocês. Um casal que tem relações sexuais 2 vezes ou 3 vezes por semana, vamos supor, que é a média da população brasileira, 2 a 3 vezes por semana. Não quer dizer que esse casal é funcional e que o casal que tem relação 1 vez a cada mês é disfuncional. Não! Pode ser que o casal que tem relação 1 vez a cada mês está muito feliz e muito bem, obrigado. Então, a frequência de atividade sexual varia muito de casal para casal, tá bem? Não utilizem isso como uma regra ou uma reguinha para medir, né? Então, muitas vezes em mesa de bar o que rola é aquela conversa, né, da galera se vangloriando. Engraçado que em mesa de bar ninguém tem disfunção sexual, ninguém. Então, geralmente não, lá em casa é 5 vezes por semana, e aí o outro ali que tá do lado, meu Deus, lá em casa é 1 vez por mês, já fica pensando, nossa, será que eu sou doente? Isso começa até a impactar negativamente na saúde mental dessa pessoa por uma questão de comparação. Então, frequência sexual não quer dizer nada. Se uma pessoa tem relação 2, 3 vezes por semana, repito, não quer dizer que ela é mais feliz ou mais plena sexualmente do que a pessoa que tem 1 vez por mês. Cada casal vai funcionar de uma forma, certo? Bom, sexo faz bem, mas sexo demais faz bem? Depende desse demais, né? Depende desse demais. Então, primeiro a gente tem que entender que a relação sexual, per se, né, por si, ela libera neurotransmissores do bem. Quais neurotransmissores, Maísa? Serotonina, noradrenalina, dopamina, que são os mesmos neurotransmissores, né, envolvidos na maioria do tratamento, na maioria dos tratamentos dos transtornos psiquiátricos. Então, sim, a atividade sexual libera neurotransmissores do bem, ok? E sempre esse sexo demais vai ser ok? Então, aí é que entra um outro conceito que a gente precisa refletir. Vamos pensar da seguinte forma: se uma pessoa ela começa a ter dificuldade em controlar os seus próprios impulsos sexuais, se ela começa a ter dificuldade em negar situações, né, negar ou ir contra o seu desejo sexual, ela não tem um domínio sobre isso, né? Quando vê, ela já está buscando compulsivamente novos parceiros ou tem vários parceiros simultâneos. Muitas vezes sem muito critério de escolha, né? Simplesmente para satisfazer uma vontade. Busca excessiva e compulsiva por filmes eróticos, por leituras eróticas ou por sites, né? Esses sites online, olha, os sites online é ótimo, não, mas os sites offline. Ou por sites, né, de relacionamento íntimo, busca por pornografia excessiva, né? Tudo que é demais, tudo que é compulsivo, tudo que fica aumentando em intensidade, não só em intensidade, mas também em frequência e que começa a trazer um certo prejuízo, isso é importante, isso vocês têm que lembrar. Então, surgiu a palavrinha prejuízo, sofrimento, opa, tenho que ficar atento, né? E uma das coisas que é importante a gente dizer é que na maioria das vezes, né, esse tipo de quadro que a gente chama de compulsão sexual ou impulso sexual excessivo, isso começa a aparecer no final da adolescência ou começo da idade adulta. E nesses casos, no começo, como eu citei no exemplo, no começo do programa,
Nesses casos, muitas vezes a pessoa não tem um insight sobre isso. Ela não acha isso ruim, ou seja, existe uma egossintonia, que a gente chama na psiquiatria. Ou seja, ele tem sintomas, ele tem uma disfunção já sexual, mas ele não se dá conta, ou ela, né, não se dá conta dessa disfunção sexual. Não tem uma percepção do prejuízo disso para si mesmo. Por que ocorre essa confusão, Maísa? Porque como eu disse para vocês logo no começo, o sexo libera neurotransmissores do bem. O sexo libera dopamina, serotonina, noradrenalina. Então, dá uma confundida, né? Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é legal, eu acho que isso é maneiro. Só que, no entanto, na prática, a vida dessa pessoa já está completamente disfuncional e essa pessoa não se dá conta disso, entendem? Então, no início, às vezes, a pessoa precisa de um amigo para falar, de um familiar para dizer, olha só, tem alguma coisa errada acontecendo, eu noto que você precisa de ajuda, porque a pessoa não tem este insight, certo? Uma outra coisa que é comum nesses pacientes que a gente analisa e que parece se assemelha um pouco à dependência de drogas é que geralmente essas pessoas, elas vivem uma certa fissura, né? Então, um desejo excessivo, é como se elas tivessem um tipo de, a gente chama na psiquiatria de dissociação. Elas ficam em um transe de pensamentos só relacionados ao sexo, né? Uma certa fissura, isso às vezes é um pouco angustiante, então elas sentem uma tensão sexual antes da realização do ato, e nessa tensão sexual é quando elas vão atrás de novos parceiros ou de relações e às vezes relacionamentos de risco, enfim. E depois dessa fase de fissura, ocorre a gratificação, que é a busca do prazer, atingir um alívio dessa tensão, certo? Aí tá, depois disso é bem comum também que esse paciente, às vezes, quando tá já num nível mais de insight, mais trabalhado, o paciente começa a ter uma certa culpabilidade, então fica se sentindo culpado por aquilo, ou uma sensação de descontrole, de desespero. Isso pode acontecer também. Aí é na fase que já começou a trazer sofrimento para a pessoa e é quando ele começa a pensar em procurar ajuda, certo? Uma outra coisa que é comum, que a gente vê também em pacientes dependentes químicos, esses pacientes podem ter o que a gente chama de tolerância. O que é isso, Maísa? Eles começam com um certo tipo de comportamento sexual. Por exemplo, eu costumo ter relação sexual 4, 5 vezes ao dia e sei lá, com a minha vizinha dentro da casa dela, exemplo. Depois de um tempo, aquilo não traz mais prazer para essa pessoa, não traz mais prazer. E aí ela vai buscar em coisas mais arriscadas, de formas mais arriscadas. Então, eu conheci num aplicativo, nem conversei e já marquei o encontro, estou aqui com a pessoa neste exato momento e eu não conheço essa pessoa. E eu atendo pacientes assim, gente, e são vários relatos que a gente ouve, situações que de pessoas que quando viam já estavam naquela situação de risco e não conseguiam sair. Então o impulso sexual é tão grande que a pessoa não consegue sequer dizer não. Então, pessoas que às vezes ficam mais vulneráveis a estupros, ficam mais vulneráveis a ter relações sexuais indesejáveis mesmo, ou então colocam-se em situação de risco com relação a doenças venéreas. Então é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção, cuidado e saber que isso existe. E que às vezes essa pessoa não tem um insight sobre isso, ela não tem isso trabalhado na cabecinha dela de que já está afetando a vida dela. Relatos de pessoas que às vezes estão no trabalho, que precisam sair do trabalho ou ir para determinado cômodo ali do trabalho, banheiro, para se masturbarem, ou que dentro do próprio ambiente de trabalho, às vezes interrompem o trabalho para ter relação sexual com colegas de trabalho, certo? E isso acaba trazendo prejuízos na produtividade, prejuízos na interação social. São pessoas que às vezes elas não têm mais atividades recreativas, né? As atividades recreativas, aquele prazer diante da vida que você tem às vezes, sei lá, de passear no parque, aquele prazer que você tem de tomar um sorvete, aquele prazer que você tem nas pequenas circunstâncias da sua vida, de ir ao cinema. Essas pessoas às vezes isso não tem mais graça. Isso não faz mais, né, não fede nem cheira, né? É porque a cada vez mais essa pessoa vai buscando um prazer mais arriscado. Então, coisas poucas, coisas balelas da vida não
não libera mais tanta dopamina para essa pessoa. Ela quer um monte de dopamina que ela vai buscando cada vez em situações mais arriscadas, entendem? Bom, quando a gente pensa em consequências disso, são consequências, como eu disse, para família, né? Então muitas vezes pode ter um prejuízo familiar, se a pessoa, principalmente se a pessoa tiver um relacionamento sério, se tiver um casamento, muitas vezes com relações extraconjugais, dificuldade em se manter na mesma relação, com um relacionamento ali com uma pessoa por muito tempo, então dificuldades familiares em relacionamentos longos. Uma outra coisa que é bastante comum, como eu falei, prejuízo na interação social, a pessoa não consegue mais interagir, buscar prazer nas pequenas coisas da vida, sentir prazer com caminhar no parque, com tomar um sorvete. Uma outra coisa, prejuízos na saúde, então a pessoa fica mais suscetível a doenças sexualmente transmissíveis, né? Gravidezes indesejadas, então aumenta o risco, e geralmente são pessoas que abortam muito, porque acabam engravidando, então tem relações, na maioria das vezes, sem proteção, e tem que ter um acompanhamento, né, se for mulher, com ginecologista de perto, se for homem, com urologista de perto, certo? Como eu falei, conjugal, né, se a pessoa for casada. Então, assim, a gente tem que pensar que sexo e relação sexual, gente, é delicado. Nem sempre sexo demais é bom, percebam? Então, o sexo, como ele causa essa liberação de dopamina, serotonina, noradrenalina, ele meio que anestesia a gente. E o que a gente vê, que é bastante característico nesses pacientes, são pessoas que, em muitos casos, eles têm um sentimento de inferioridade, uma autoestima baixa, não é regra, tá? Mas é comum da gente ver uma autoestima baixa, um sentimento de inferioridade, de menos-valia, problemas ali mesmo com a autoimagem, com a autoestima, e acabam, por isso, se envolvendo em relações de risco, relações que são disfuncionais do ponto de vista afetivo, por exemplo. Então, que o pessoal fala, relacionamento abusivo, é mais ou menos isso mesmo. Então, a pessoa se envolve, começa a se envolver intimamente com uma pessoa que não faz bem para ela, né? A pessoa não faz bem, a pessoa é arrogante, não tem virtudes, é a distrata. No entanto, este tipo de comportamento sexual, né, ou seja, o sexo em demasia, acaba aumentando ali os níveis de neurotransmissores dessa pessoa, os neurotransmissores que eu disse, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E isso acaba meio que anestesiando essa pessoa. Então ela fica nessa relação por mais tempo, dá uma confundida na cabeça da pessoa. Eu comparo um pouquinho com o uso de drogas, né? A mesma coisa da pessoa que encara a realidade dela, por exemplo, fumando maconha diariamente. Ela não tá lidando cara a cara, assim, com a realidade dela. Ocorre uma anestesia, certo? Você não vai sentir a frustração que a vida te causa na mesma intensidade. A mesma coisa acontece com esses pacientes que têm o impulso sexual excessivo, que têm a compulsão sexual. Eles entram às vezes em situações, não só de relacionamento, às vezes de vida, trabalhos que não são, que são frustrantes, ou situações familiares, às vezes no núcleo familiar, o pai e a mãe vivem brigando, e aí essa pessoa utiliza o sexo como uma fuga da sua realidade. Eu vou ali, tenho o meu prazer momentâneo e vou aumentando essa intensidade cada vez mais, então para mim não é mais só relação sexual 3 vezes ao dia, são 10, 7 vezes ao dia. E aí eu fujo um pouquinho dessa realidade de dor, eu alivio a minha dor sem ter que olhar para ela, né? Sem ter que ter esse olhar direto, tentar resolver essa situação, talvez sair da casa dos meus pais que não param de brigar, ou sair desse relacionamento que não me faz bem. Não, através do sexo eu alivio isso, eu anestesio isso, certo? Então é uma coisa que quem convive com pessoas assim tem que estar atento, sinalizar se notarem que essas pessoas estão passando por situações de risco e não estão percebendo, porque é bem comum isso acontecer, certo? Uma outra coisa que a gente analisa nessas pessoas e que acontece geralmente na infância dessas pessoas é bem comum negligência dos pais. Então, crianças que não receberam afeto, que não receberam carinho, que foram negligenciadas na infância e que começam a ter
uma necessidade de busca intensa de prazer logo na adolescência e começo de vida adulta. Outra coisa, crianças que foram expostas a sexo logo muito cedo. Então, quando eu digo expostas a sexo, gente, às vezes ver pai e mãe tendo relação sexual, ou o próprio abuso sexual, né, terem seus corpos tocados sem a permissão. Outra coisa que é comum é a violência física também, é uma outra coisa que a gente tem que estar atenta. Exposição à pornografia muito cedo, né? Ou até um vocabulário muito sexualizado, muito pequeno, desde muito criancinha. Então isso começa já a ativar demais essa partezinha do cérebro, né? A gente tem que lembrar que tem uma parte do cérebro responsável por isso, né? Sendo a principal lá o sistema límbico, né? E isso começa a ser ativado muito precocemente e a pessoa começa a buscar prazer também muito intensamente desde muito novo e perde aí a criança, o adolescente, né, na fase que necessitaria, geralmente isso nos primeiros anos de vida, tá? Isso que eu falei da negligência, do abuso. A criança perde de absorver o prazer nas outras coisas da vida, por exemplo, no beijo do pai, no abraço do pai, né? Deturpa a visão de afeto da criança e futuramente do adolescente, do adulto, isso traz consequências, né? Então é isso, gente. Como que é o tratamento disso? Precisa de remédio. Precisa de remédio. Então, compulsão sexual e o impulso sexual excessivo precisa de tratamento medicamentoso, certo? Há realmente uma desregulação no nível de neurotransmissores, então precisa de remedinho e terapia sexual, certo? Bom, uma outra coisa que é importante, que são coisas um pouco mais objetivas, é a restrição. Então, por exemplo, um exemplo bobo, técnicas de jejum. O que o jejum explica pra gente? Opa, o jejum me ajuda a dominar. Vocês já fizeram jejum, gente? Jejum me ajuda a dominar um pouco os meus instintos. Exemplo, primeira vez que eu fiz jejum, chegou meu noivo à noite e falou, amor, vou comprar um Mac pra mim, você quer? Aí você fala assim, você tem que pensar. Você tem que pensar umas 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, você fala não. Então, o jejum ou outras técnicas assim de controle de impulso, né? Eu vou controlar aqui, vou ficar, sei lá, uma semana sem usar o meu celular. Porque essas pessoas tendem a ter um comportamento impulsivo em vários aspectos da vida. Então, treinar essa abstinência e o regular os impulsos por meio dessas técnicas, como o jejum, pode ajudar. Isso é uma coisa um pouco mais objetiva, mas lembrando que a terapia sexual e o tratamento medicamentoso é fundamental nesses casos. Certo, gente? Bom, falei um pouco sobre adoecimento, mas hoje é dia dos namorados também. E vale lembrar, gente, que eu entendo que nós estamos passando por um período aí difícil de pandemia e que a cabecinha de muita gente não tá legal nesse período, certo? Então, uma coisa que é importante, que vale a pena lembrar, é que o desejo sexual, ele não é só aquele desejo espontâneo. Você pode ter um desejo receptivo. Nesse desejo receptivo é entender que a mulher ou até o homem, ele pode partir de uma neutralidade sexual e a partir da neutralidade sexual desenvolver a excitação, o prazer, o orgasmo, né? Então, assim, muita gente, né? Claro que tem um viés de que eu sou psiquiátrica, eu atendo isso, então, mas eu noto que até os pacientes que vinham estáveis estão um pouco agora mais preocupados, mais tensos, mais deprimidos ainda. Então, eu entendo que a quantidade de pensamentos não sexuais neste momento que a gente vive tá lá em cima. E é óbvio, isso é claro quando a gente vai estudar, né, sexualidade humana, que esses pensamentos não sexuais atrapalham no desenvolver do ciclo de resposta sexual, tanto feminino quanto masculino. Só que eles não impedem totalmente. Então, assim, a sua cabeça nesse momento pode estar pensando na morte da bezerra, no discurso do fulano e do ciclano, na cloroquina e na não cloroquina. Sei lá, sua cabeça pode estar pensando em um monte de coisas que não tem nada a ver com sexo, mas esteja aberto ou aberta a viver isso, né? Pelo menos hoje, né? Já que se você tiver aí o seu namorado, seu marido, não sei, enfim. Esteja aberto a isso no seguinte sentido, de que mesmo sem pensamentos, pelo amor de Deus, isso aqui eu tô falando não é pra pessoa que tem compulsão sexual, tá?
que fique claro que agora a gente está na parte do Dia dos Namorados. Estejam abertos a isso, tentem estimular os pensamentos mais eróticos, mais sexuais. Entendam que mesmo sem cabeça para isso, o ciclo de resposta sexual pode acontecer. Se houver qualquer tipo de excitação, por mais que tenham vários pensamentos não sexuais, se houver uma excitação, mesmo que mínima, lá no seu sistema límbico, isso pode desencadear depois o ciclo de resposta funcional e fisiológico, certo? É só uma questão de receptividade, de entender, e muitas vezes a gente tem dificuldade das pessoas acharem, se eu não quero, se não tenho um desejo, não vou ter relação porque é abuso ou enfim, eu vou estar sendo invadido ou invadida. E não, gente, a gente aprende que relacionamento é doação e às vezes é abertura, receptividade, né? Receptividade, lembrem-se dessa palavra. O que a gente nota hoje em dia são muitas pessoas assim cobrando, reclamando, sendo chatos ou chatas, e esse tipo de postura afasta, e é uma postura que eu chamo de castradora, afasta qualquer... Quando eu digo castradora, é independente de gênero, tá? Castra mesmo, tira o desejo sexual de ambas as partes. Então tenham uma postura mais receptiva, mais carinhosa, estejam abertos à relação sexual, mesmo que os pensamentos sexuais estejam longe. Entendam que é possível que isso se estabeleça e que tenha um resultado bom, tá bom? É isso, aproveitem o dia de namorado de vocês. Com responsabilidade, com alegria, com muito amor, carinho, e é isso. E se vocês conhecem alguém, gente, que tá aí vivendo esse ciclo de compulsão sexual, de impulso sexual excessivo e que não se dá conta disso, porque às vezes como eu falei, é bem comum, ajudem essa pessoa, marquem essa pessoa, precisa passar por um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo especialista em sexualidade, precisa de tratamento. Isso coloca em risco não só a vida dela, mas de outras pessoas também, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Um feliz Dia dos Namorados.